Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma receita. Hoje nós vamos trabalhar a ideia de fazer um delicioso vatapá, tá? Bem baiano, não muito apimentado, depende do seu paladar. E vamos fazer uma moqueca, né? Uma tilápia no molho. Tá? O vatapá, ele é baiano, a tilápia é um peixe de água doce, então, e muito consumido aqui no sul. Então, essa é a ideia, vamos casar Nordeste, Sul e fazer um prato bem brasileiro. O que é que nós vamos precisar para o vatapá? Eu deixei já de molho um pão francês adormecido, amanhecido, né? E coloquei leite de coco. As medidas, não se preocupe, depois vai todas para vocês. Mas em média, vocês podem colocar uns 5 pães esmigalhados, coloca um vidrinho de leite de coco de 200 ml e deixa ele hidratar, deixa ele de molho um tempinho, ok? Aqui também eu tenho caldo de peixe. Ah, mas como é que eu vou conseguir caldo de peixe? Você pode utilizar aparas do que você fizer de um peixe. Então, você compra um peixe com cabeça, tem todas essas aparas, deixa o caldo, faz um caldo e congela. Então, sempre que você precisar fazer um preparo, você tem um caldo de peixe, tá? Se não tiver, também não vai deixar de fazer o teu vatapá. Pode bater esse pão com leite de coco e colocar um pouco de água e temperar, sal, pimenta. A gente vai colocar um tempero dentro dessa massa do vatapá, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 xícara de caldo de peixe dentro do pão. Eu tenho aqui amendoim descascado, torrado, não salgado, porque depois eu vou acertar o sal do vatapá e eu também vou ter os camarões secos, então a gente tem que cuidar bastante com o sal. Eu vou colocar então o amendoim, 50 gramas de amendoim torrado e sequinho. E eu tenho também 50 gramas de castanha de caju. Também cuidar para que ela não seja salgada. Aqui eu tenho cebola picada. Posso cortar em brunoise? Posso. Também posso cortar grosseiramente? Também posso, porque ela vai bater tudo no liquidificador, então vai desaparecer. Então eu vou colocar cebola, meia cebola cortada em brunoise nesse caso. E aqui eu tenho camarões secos. Então o camarão, parte da quantidade da receita do vatapá eu vou colocar para bater junto no liquidificador e deixo um pouco para colocar para aparecer dentro do vatapá, tá? Então eu vou colocar aqui um pouco do camarão seco e vou bater tudo no liquidificador, ok? Então agora eu vou colocar essa mistura dentro do liquidificador. Se você gostar e também quiser colocar um pedacinho de pimenta, dedo de moça aqui dentro já para bater, você também pode. Mas o ideal, você não sabe o quanto de pimenta a sua família gosta ou o seu cliente vai aprovar, é melhor deixar acertar no final, tá? Então vamos levar essa mistura então para o liquidificador e vamos bater até virar uma pasta, vai ficar líquida. Em seguida, nós vamos levar numa panela, então a gente vai utilizar uma panela e vai colocar essa mistura do liquidificador aqui na panela e vamos levar ao fogo para engrossar, ok? Então vamos lá. Eu coloquei a mistura que eu bati no liquidificador aqui na panela. Não se preocupem, depende do camarão seco que vocês compram, ele vem com mais ou menos corante. Ele vai ficar meio rosinha assim, mas não se preocupem. Nós vamos colocar o azeite de dendê e ele vai trazer uma coloração alaranjada, né, do azeite de dendê. Tá? Então eu vou mexer bastante, tá no fogo, o fogo tá ligado.
E vocês percebem que essa mistura, ela vai engrossando, tá? Se vocês, depois que ele esfria, ele dá mais uma engrossada. Então não tem problema se vocês quiserem colocar um pouquinho de leite para dar uma amolecida depois que ele estiver frio. Nem sempre come tudo no mesmo dia, então dá para fazer essa amolecida com um pouco de leite. Ou se vocês tiverem feito o caldo de peixe, também dá para colocar o caldo de peixe aqui nesse processo, tá? Então, ó, ele já tá bem grosso, é muito rápido, tá? Não demora muito para ele chegar no ponto que eu já vou colocar o azeite de dendê. Então, aqui, ó, azeite de dendê. Quanto que eu devo colocar? Vai muito a gosto, tá? Então, eu vou colocar aqui, coloquei meia xícara de café, cafezinho, tá? Coloquei meia xícara aqui. E vou mexer. Percebam que ele já ficou com a corzinha do vatapá, então ele fica alaranjado. O vatapá baiano original é nesses moldes de preparo, né? Mas vocês estão aprendendo uma técnica, então, se de repente vocês quiserem fazer um vatapá que não vá camarão, porque alguém pode ser alérgico, né? Tem muitas pessoas que são alérgicas a camarão. Agora eu vou colocar a pimenta dedo de moça, não vou colocar muito, tá? Porque ela tá com semente, então ela arde um pouquinho mais. Então não vou exagerar na pimenta. Mas, como eu estava falando, se vocês quiserem fazer assim mesmo o preparo de um vatapá, mas não quiser colocar camarão, porque alguém da família é alérgico, ou vocês tenham uma preocupação, que é o camarão seco que eu vou colocar também para trazer o sabor do camarão. Eu faço o mesmo preparo tirando o camarão. Então eu posso fazer um vatapá de frango, vamos dizer assim. Eu vou utilizar a mesma técnica do pão, com leite de coco, bater no liquidificador, usar caldo de frango e finalizar também com azeite de dendê e colocar frango desfiado. Então alguém que tem alergia ao camarão, ele não precisa deixar de comer um vatapá só porque o vatapá seria só de camarão, tá? Então, tranquilamente vocês podem fazer outros preparos, né? Ao invés do camarão, colocar um peixe, um atum, também tranquilamente, não tem problema nenhum, ok? Então, esse é o preparo do vatapá, a consistência dele, a cor, tá? Então, finalizamos então a receita do vatapá. Então, já preparamos o nosso vatapá e agora nós vamos ao preparo do peixe. Tá? Então, nós vamos fazer uma moqueca de tilápia. Lembrando que você pode utilizar qualquer peixe que você goste mais, tá? Nós vamos utilizar hoje a tilápia, o filé de tilápia. Vamos iniciar, eu vou colocar um fio de azeite de dendê no fundo. Eu tô fazendo com uma cambuquinha refratária que vai ao fogo, mas pode usar uma panela. Eu vou fazer uma cama de pimentões. Então aqui eu tenho o pimentão vermelho, amarelo e o verde. Então vamos fazer uma camada de pimentões. Em seguida vou colocar uma camada de cebola no fundo da minha panela. E vou colocar umas rodelas de tomate. Tá? Aqui o peixe, eu vou colocar
sal e pimenta. Posso fazer isso antecipadamente também, tá? Eu posso temperar o peixe com sal e pimenta, também posso colocar um pouquinho de limão, tá? Aqui eu vou temperar com sal e pimenta, mas também fique bem à vontade para colocar sal, um pouco de limão. Eu tenho um pouco de limão? Não, é só óleo. Mas vamos deixar com sal e pimenta então. Então eu estou temperando o peixe com sal e pimenta. Não vou carregar muito no sal, então depois nós podemos acertar o sal depois de pronto, tá? Vou colocar mais um pouquinho de pimenta moída na hora e um pouquinho de sal. Ok? Feito isso, eu vou colocar uma camada de peixe, tá? Eu tenho os meus filés de tilápia, ele é bem grosso, então bem tranquilo de fazer uma moqueca com o filé da tilápia, sem problema nenhum. Cobri o fundo da panela por cima dos legumes que eu acabei de colocar. Eu vou repetir o processo. Vou colocar mais uma camada de pimentões verdes, amarelos e verdes amarelos e vermelhos, desculpa. Vou colocar uma camada de cebola. Nesse momento, também vou colocar um pouquinho de dedo de moça em moagem, tá? Mas isso aqui é a gosto. Eu gosto bastante de pimenta, então a gente está trabalhando um prato mais apimentado. Vou colocar um pouco de coentro, tá? Não precisa exagerar no coentro se você não gosta muito, mas pode colocar um pouquinho, vai chegar um sabor muito bom. E vou colocar mais um fio de óleo, mais um fio de azeite de dendê. Tá? Feito isso, vou colocar outra camada, né? Finalizar com a tilápia. Filé de tilápia. Nós vamos colocar aqui tudinho, finalizar com tudo que eu já tenho aqui na minha gene. Ele tá já temperado, tem sal e pimenta. Então, depois nós podemos acertar o sal no final da receita. E aí eu vou finalizar também com os pimentões por cima, a cebola, né? Vou colocar toda a cebola. É um prato que ele não demora muito para preparar, então o tempo de cocção desse prato, se for com um filé que você estiver fazendo, ele vai demorar uns 7 minutos a partir do momento que ele começa a fervura. Então, mais ou menos 7 minutos de cozimento, ele vai estar pronto. Se for uma posta maior, mais alta, então depois de uns 10 minutos de cocção, de fervura, então ele já vai estar pronto. Vou colocar mais um fio de azeite de dendê por cima e o coentro. Vou finalizar com leite de coco, ok? Então eu trouxe a panela para o fogo e vou colocar o leite de coco. Então eu vou dar uma ajeitadinha só para o leite de coco chegar no fundo do nosso preparo. Opa. Vamos dar uma ajeitadinha para ele vai fazer um caldo bem gostoso com esse leite de coco, ok? Se quiser também dá para colocar um pouquinho de água, não tem problema, mas normalmente não há necessidade, porque o próprio peixe ele vai fazer o caldo aqui no preparo, junto com o leite de coco, o azeite de dendê, e nós vamos finalizar esse preparo depois acertando o sal.
Então, nós já deixamos o nosso peixe na cocção, tá cozinhando, vamos esperar lá 7 minutinhos mais ou menos, e aí nós vamos aproveitar e vamos fazer uma decoração para o nosso prato. Nós vamos fazer uma tuile. A tuile, ela é usada mais para decoração, apesar de também ser comestível. E eu vou utilizar então a clorofila da salsinha. Como nós fazemos isso? Muito simples. Bati a salsinha com água no liquidificador. É bom utilizar bastante salsinha para ela ficar bem verdinha. E em seguida eu coei a salsinha e tirei só a clorofila, só a água e o verde da salsinha. Então deixei aqui todo as fibras da salsinha, o bagaço dela, nós coamos daí num paninho, numa peneira, e a gente não vai utilizar esse processo aqui. Como nós devemos fazer uma tuile? Eu vou colocar em média, eu vou fazer com medidas bem certinhas, que fica melhor para acertar o ponto da tuile. Eu vou colocar 10 colheres de clorofila, que é a água da salsinha, tá? Vou colocar uma colher, a mesma medida, uma colher de sopa de óleo, mexo, e eu vou colocar meia colher de farinha de trigo. Ela tem que ficar bem fininha, senão ela não vai... o óleo, ele faz o trabalho de borbulhar e fazer os buraquinhos da tuile, e a água vai evaporar, a água da salsinha, ela evapora, e o trigo, ele dá consistência de firmeza da tuile. Se eu colocar muito trigo, ele vai virar uma panqueca. Então é isso que eu quero que ela fique muito ralinha. E outra dica é que você tenha uma frigideira bem quente, porque no momento que você coloca, ela fica essa consistência aqui mesmo de água e farinha, bem fininha. E o óleo, que não se mistura com a água, ele vai explodir dentro da frigideira. Então aqui nós estamos no fogão, vamos mostrar a nossa moqueca, que já está praticamente pronta, já se passaram uns 7 minutos e ela está perfeita, uma fotografia linda, né? Colocamos mais um coentro por cima. E nessa frigideira bem quente, super quente, nós vamos colocar daí a tuile. Olha só a consistência. Então, é uma aguinha da salsinha com a farinha de trigo e o óleo. Como ela tá bem quente, eu vou colocar de uma vez. E ela vai evaporar. Ela vai evaporar, mas eu não posso ficar mexendo para ela não tirar o foco das bolhas do óleo. Então vamos deixar até secar. Então, estamos agora na finalização do nosso prato. A nossa moqueca e o vatapá. Eu adorei essa montagem, tranquilamente vai para uma mesa e vai fazer muito sucesso. Mas se você preferir fazer um prato individual, também dá. A nossa sugestão é um prato mais fundo, né? Esse prato chapéu, aonde você pode colocar no fundo o vatapá e trazer a moqueca por cima.
Gostaria de apresentar também o resultado da tuile, né, que fizemos. Olha que verde mais lindo, gente. Então ela vai ficar sequinha dessa forma. Você pode quebrar, ó, ela é crocante e ela quebra. Então ela dá um resultado também muito bonito no teu prato, na finalização. Fica um prato muito brasileiro, porque é um prato muito colorido. Nós temos o alaranjado do vatapá, esse colorido maravilhoso dessa moqueca e o verde da tuile. Vamos montar? Então vamos colocar, ó. Eu vou colocar o vatapá aqui no fundo do meu prato. Tá? Eu vou precisar só de uma concha, uma espátula, para colocar o peixe aqui por cima, tá? Só finalizar aqui com o nosso prato. Só um instantinho. Vamos pegar um pedaço de peixe bem bonito. Oh, desculpa, vamos ajeitar aqui que daí a gente limpa. A gente não pode levar o prato sujo para o nosso cliente. Vou colocar aqui um caldinho. E vamos pegar esse verde lindo da tuile. Vamos ver como ficaria se a gente colocar ela aqui do ladinho. Agora vamos limpar o prato. Só um pouquinho mais. É uma sugestão, tá? Lembrando, gente, nós, na hora do preparo do vatapá, vocês devem lembrar, eu comentei acerca do preparo do vatapá com frango. O original do vatapá é com camarão seco, é o original da Bahia, onde bate o amendoim, a castanha, vai o azeite de dendê, vai o camarão seco batido dentro dessa massa do pão com leite de coco. Esse é o camarão original, é o vatapá original. Lá no Ceará, lá em Fortaleza, onde eu morava, nós fazemos um vatapá de frango, né? Então é uma releitura, vamos dizer assim, da receita do vatapá original. Então, muitas vezes nós desdobramos receitas originais e damos origem a outras receitas. Então, original do vatapá é com camarão seco, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!